Paz e graça, amados irmãos. Queria agradecer antes de mais nada a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença mais uma vez, nesta oportunidade de poder semear a tua santa palavra e para compartilhá-la. Pai, agora peço também que também te agradeço por estar na presença dos meus irmãos. Ajuda-os também, Pai, ajuda-me a mim também. Ajuda-nos a desviar do mal e a fazer a tua vontade. Pai, peço que continues connosco, nos ajudando e nos perdoando. É o que eu te peço e agradeço. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Primeiro, em nome de, o que eu tiver a dizer em nome de Jesus que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, digam, pois também sou homem para errar. Depois também queria, amados, pedir que nas vossas orações se lembrem do meu projeto com a minha noiva de despertai, ó geração eleita. E também queria pedir que orassem, nas vossas orações pudessem, não se esquecessem de orar para o povo de Israel e de Jerusalém. Amados, queria aqui deixar uma palavra. Muitas vezes nós só por aí já pecamos. Digo, eu penso assim. Ou penso que é a pior coisa que nós podemos fazer, ou a oração que podemos fazer, para pedir a Deus que tire defeitos que estão no seu povo, enquanto essas mesmas pessoas que pedem para retirar esses defeitos, essas pessoas também o têm. E porquê eu estou a dizer isto? Fácil. Porque eu, como sabem, infelizmente estava algum tempo sem ir à igreja. Graças a Deus agora o Senhor levantou um homem, através do filho dele, estou a ser ajudado agora. Entretanto, uma das pessoas que ia à igreja onde eu ia, também estava lá. E essa pessoa, quando me viu que até a avó daquela pessoa, de uma pessoa que me humilhou, mas quando eu vim, essa pessoa disse que de tudo que é maior é o temor a Deus. É a melhor coisa que nós temos, é o temor a Deus. E eu disse-lhe, sim, eu sei, irmã. E ela disse que não parecia que eu sabia disso. No entanto, ao decorrer do culto, foi o culto e ela no final orou. Assim que ela orou, pediu para que Deus tirasse o povo, o espírito de hipocrisia do povo. No entanto, depois do culto, íamos despedir as pessoas, ela toda preocupada com o meu aspecto, ia ajeitar-me isto, ia ajeitar aquilo, palavrinhas mansas, a dizer para eu voltar à igreja que estava, e para eu dar uma chapada ao diabo sem mãos, e que já tinha saudades de eu dar as águas, ou de dar as águas e de distribuir as harpas e por aí fora. E eu disse que estava tão magoado que não ia voltar. Entretanto, ela disse que a maior virtude era perdoar. Concordo. Mas, porquê de eu estar a falar nisto? Porque, conforme ela fez isto, ela disse ao pastor, olha, preciso falar consigo. Qual é que foi a minha surpresa? Estava a pôr veneno entre ao pastor de mim. Ou seja, eu fiquei, estamos tão sério, tão coisa, e afinal é isto. Muito bem, eu deixei passar. E a pior oração não é só esta que eu vou ler e deixar aqui, que já tinha ali nos vídeos usando e pesquisando a Bíblia, mas volto a ler para que nós meditemos nisto, que é em Evangelho de São Lucas, do versículo... Lucas, capítulo 18, e versículos 9 ao versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Orando, e o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos,
e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto tenho, do quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amados, porquê eu li esta passagem? Porquê? É fácil. A oração, digamos assim, hipócrita, não é só esta do fariseu que fez isto, mas também o que eu estava a dizer. Nós pedimos para que Deus tire, ou naquele caso da mulher, pediu para que Deus tirasse o espírito do meio do seu povo, o espírito de hipocrisia. Mas, no entanto, ela não olhou para si mesma e fez aquilo que ela pediu para que Deus tirasse. À minha frente foi uma coisa, atrás foi outra. Eu não chamei isso hipocrisia nem falsidade, mas chamei isso pior que isso. Porque se nós pedimos a Deus para nos tirar, para tirar do meio do seu povo aquilo que está errado, então se nós fizermos a mesma coisa que pedimos para que Deus tirasse, e vamos fazer precisamente aquilo do contrário que nós pedimos, pois como então não seremos comparados ao fariseu? Amados, eu digo-vos, eu fiquei muito triste mesmo. Muito triste. Porque ela, neste caso a pessoa em si, confiava em si mesma. Pensava que ela mesma era justa. E era justificada. Aliás, pensava que por ter o marido e os filhos tudo em pastores, só aí pensava que já estou justificada. Então eu tenho feito isto, até os meus filhos lideram as igrejas, eu sou justa. Só que não sabem também, ou neste caso não sabia também, o que se calhar a filha e a neta faziam, e foram pedir, e então ela ficou contra mim. Porque você pode dizer que nós só contamos aquilo que está a nosso favor e não a favor da outra pessoa. Mas mesmo assim, se ela sabia que ia acontecer isso, ou que ia tomar essa atitude, não orava. Orava sim, mas não pedia para que Deus tirasse aquilo que ela própria tem e foi fazer exatamente igual. Ou seja, para mim isso é pior que sei lá o quê. É pior que se calhar este fariseu que Jesus fez a oração. Agora, há outra coisa. A pessoa em si, da maneira que foi, pode-se dizer que foi astuta ou como a serpente. Mas quando Jesus diz para sermos atentos e estamos vigilantes e astutos como a serpente, não quer dizer que nós vamos incriminar a pessoa ou vamos deitá-la abaixo. Que foi o que aconteceu. Isso, para mim, é pior que a hipocrisia e a falsidade juntas. Se nós devemos estar vigilantes, podemos estar vigilantes e ajudar a pessoa e não incriminá-la e metê-la mais para baixo. E, amados, eu acho que é a pior oração que nós podemos fazer. Quando nós próprios temos os defeitos que nós pedimos a Deus que tire do seu povo, no meio do seu povo, e esse que vai fazer igual. Que oração foi essa? Eu creio, na minha opinião, que o próprio Deus perguntou na mesma: então, mas para que oraste assim se tu estás a fazer o mesmo ao teu irmão? E é isso que devemos pensar. Se oramos para que Deus tire o que está mal, nós não devemos fazer igual. Pelo contrário, devemos tentar fazer melhor. Agora, se oramos e vamos fazer precisamente a mesma coisa, o que é que fala? E quando Jesus também disse para estarmos vigilantes, nós sabemos que temos inimigos, ou seja, neste caso, o adversário, Satanás, e nós próprios muitas vezes. O nosso eu
muitas vezes nos atraiçoa, que foi o caso dessa mulher. Se não fizesse isso, se calhar não ficavam com outra impressão. No entanto, é isto que eu também não percebo. São batizadas, dizem que se o batismo é para nascermos de novo, são batizadas e não mudam. Ou se mudam é para pior, não sei. Então, pergunto eu, que nascimento foi esse? Se não negam o seu velho eu. Amados, quando submergimos ou quando emergimos para as águas e depois vimos ao de cima, os pecados é para lá ficar. Segundo aquilo que eu tenho lido. E segundo o que me têm dito. E se para os pecados ficarem, então deve haver mudança. Agora, se não há mudança, foram tomar um banho, para isso não vale a pena. Para isso, para tomar banho, tem as casas deles. Ou se é para ver um rio, podem pegar eles próprios e irem ao rio. Mas não peças aquilo, não peças a Deus que tire daquilo do meio dos teus irmãos e não faças igual. Faz melhor assim. Pede a Deus que tire o que está mal, mas o que tu pediste para que Deus tirasse, não vais fazer igual. Porque senão essa oração, na minha opinião, não é aceite. Se nós fazemos mal se nós estamos mal, vamos pedir para que Deus tire o que está mal e, no entanto, vamos fazer igual, que é isso? Que Deus te abençoe e lembra-te. Não sejas como o fariseu, não penses que para a tua família ser crente e etc. Não penses que os teus são santos. Porque também são falhos como eu e como tu. Também temos falhas, somos homens. Não somos mais do que homens, somos homens. Também pecamos. Por isso, pensa nisto. Pensa que és homem também e que erras. E que a tua família, mesmo que seja toda crente, não são mais santos que os outros. Porque isso é um pensamento completamente errado. Agora, se pensares que eles estão mal e estão errados e queres os ajudar, isso é de valor. Agora, pensares que és mais santo que os outros, não. E tudo o que pedis para que Deus retire o que está mal, faz, mas não faças o mesmo. Faz melhor. Ou tenta fazer melhor. Se não conseguires, temos o livre acesso a Deus e podemos lhe pedir ajuda. Não temos que pagar. Que Deus te abençoe, hoje e sempre, e medita nisto. Não peças a Deus aquilo que está mal e não vais fazer igual, porque senão essa oração, para mim, não é válida. Na minha opinião. Agora, não sei. Que Deus vos abençoe e lembra-te. Ser como o publicano. Oh Deus, tem misericórdia de mim. E creio que ele, em vez de estar a olhar para cima, ou a olhar assim em frente, ele devia estar assim. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Pecador. Ele devia estar assim. Enquanto o fariseu estava lá assim, e no entanto, nem justo era. E o que deixou justificado foi o próprio publicano. Aqueles que os fariseus desprezavam. Lembra-te isto. Que Deus te abençoe hoje e sempre.